Paz do Senhor a todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. E quero, neste dia, deixar uma meditação que se encontra no livro, na carta aos Hebreus, capítulo de número 10, do versículo 20 até o 25. Diz assim a palavra do Senhor: Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vede que se vai aproximando aquele dia. Meus queridos irmãos e ouvintes, seria muito ruim viver nessa terra sem a esperança de uma nova vida, sem a esperança de uma vida após a morte. Pois nesta terra, Jó vai dizer que o homem nascido de mulher é de poucos dias, e os seus dias são cheios de inquietação. O Senhor Jesus ele nos diz que no mundo tereis aflições, e nós vemos, acaba uma doença, entra outra. É doença, são pestes, fome, terremoto, crise econômica, corrupção, a criminalidade, diversas coisas que afligem a nossa alma. Então, se a vida se resumisse somente nessa vida terrena, seria algo vazio, algo triste. Mas a Bíblia, ela nos dá a certeza de uma vida após a morte. A Bíblia nos diz que morreu, segue-se a juízo. Então nós seremos julgados pelas nossas obras aqui nessa terra. Quer façamos o bem, quer façamos o mal. Teremos que prestar conta diante de Deus. E o escritor aos Hebreus, na nossa leitura de hoje, começa dizendo: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele faz uma comparação com o templo, com o tabernáculo de Moisés, onde havia um véu. E esse véu ele tinha um propósito. O propósito de separar o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santíssimo era onde estava a presença de Deus. A arca da aliança que simbolizava a presença de Deus. Somente o sumo sacerdote poderia ter acesso ao lugar santíssimo. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele nos inaugurou um novo e vivo caminho. E este véu agora, o escritor vai dizer que é a sua carne. A carne, o corpo de Cristo, ele foi rasgado, ele foi moído pelas nossas transgressões. E através de rasgar a sua carne, o Senhor Jesus ele nos abre, ele nos inaugurou, ele nos consagrou um novo e vivo caminho. Um caminho que nos leva até a presença de Deus. Hoje, em espírito, podemos adorar ao Senhor. Mas um dia, esse caminho nos levará para habitar eternamente com o Senhor. E isso é glorioso. Nós vivemos segundo uma esperança, a esperança da vida eterna, a esperança de habitar um dia com o Senhor nosso Deus, através do caminho que é Cristo.
e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O povo de Israel, eles tinham um sacerdote, mas o sacerdote, ele era humano e pecador, que primeiro necessitava oferecer um sacrifício pelos seus pecados, para depois oferecer um sacrifício pelos pecados do povo. Mas Cristo, que em tudo foi pecado, e que em tudo foi tentado, mas sem pecado, ele venceu essa terra. Ele nasceu, ele encarnou, ele viveu nessa terra, mas ele passou por essa terra sem ter cometido nenhum pecado. Em tudo foi tentado, mas não pecou em nada. Então esse sacerdote agora, Jesus Cristo, se apresenta diante de Deus puro, limpo, para oferecer não o sacrifício de um animal, mas o seu próprio corpo. E com isso nós, cristãos, nós temos uma aliança muito mais forte com o Senhor nosso Deus, por isso nós podemos chegar com verdadeiro coração, inteira certeza de fé. Porque o nosso sacerdócio é segundo a ordem de Cristo. Não é segundo a ordem de Arão, é segundo Cristo. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A nossa esperança é a esperança de um dia morar com Ele, de habitar com o Senhor num novo céu e numa nova terra. Então devemos reter firme essa confiança, por quê? Porque é fiel quem nos prometeu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e a boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Os sinais, os acontecimentos que a humanidade está presenciando são alarmes audíveis e visíveis da volta de Cristo. Todos esses sinais, as guerras, fome, terremotos, pestes, o amor se esfriando, a degradação moral, a corrupção generalizada do ser humano, o ateísmo crescendo, a fé diminuindo, isso tudo é um sinal que Cristo breve vem. Cristo está prestes a voltar. E quando ele voltar, ele buscará os seus. Então, cabe a nós, neste dia, refletir: nós estamos andando segundo este caminho, este novo caminho inaugurado por Cristo? Se estivermos, então nós temos que estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação. Nós temos que andar segundo as Escrituras. Não devemos andar segundo os nossos próprios desejos, mas devemos andar segundo as Escrituras, para que naquele dia, que breve se aproxima, possamos ouvir a frase maravilhosa de Jesus dizendo: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um neste dia. Amém.